Olá, alunos! Está no ar The Love School, a escola do amor. E se você se considera uma pessoa tímida, não pode perder o programa de hoje, porque nós vamos falar sobre isso, né? O problema da timidez, né? Os prejuízos que a timidez pode trazer para a vida sentimental. E se você é um tímido, se você faz parte do time dos tímidos e quer a nossa orientação, enfim, ou quer trocar alguma experiência com os demais alunos, você pode participar da nossa página ou do programa através da nossa página no Facebook. Aliás, participar da aula de hoje, né? O endereço está aí, facebook.com/Escola do Amor. Também você pode enviar o seu comentário através desse endereço, né? iurdtv.com. E aqui você assiste o programa. Aliás, através desse endereço você assiste o nosso programa. E pode também nos seguir através do Twitter, a gente sempre coloca o endereço @TheLoveSchoolTV. O programa está só começando, nós vamos à matéria. Situações de exposição deixam você tenso? O nervosismo, a ansiedade, a vergonha atrapalham o convívio e a interação social? Você não está sozinho. Existe uma legião de vítimas desses e de outros sintomas da timidez, padrão de comportamento caracterizado pela inibição em certas situações e que pode paralisar sua vida. Uma pesquisa do Centro de Estudos da Timidez e do Amor, do Instituto de Psicologia da USP, constatou que, assim como nos Estados Unidos, metade da população brasileira é tímida, problema que atinge homens e mulheres na mesma proporção. E basta uma simples abordagem nas ruas para comprovar as estatísticas. Pode dar uma entrevista? Tá bom, obrigada. E quem consegue enfrentar as câmeras não esconde a timidez. Sacrifício muito grande. Principalmente quando é caso de entrevista de emprego, namorado, essas coisas. Quando você tá afim de uma pessoa, você vai querer chegar nela, mas fica meio assim. Só na hora que é necessário ser tímido. No mundo de hoje, se a pessoa for tímida, tem dificuldade para viver, né, meu tesouro? A mineira Renata Fadi é assumidamente tímida. No caso dela, a síndrome apareceu logo no início da adolescência. Eu começo a ficar com a bochecha vermelha, aí eu vou ficando quietinha. Você pegar na minha mão tá suando frio, eu fico gelada. O trauma de criança se estendeu até a fase adulta e comprometeu o convívio social e profissional da pedagoga. Um passo ela já deu, controlou o nervosismo até o fim dessa entrevista. Uma preparação psicológica de 3 dias, antecipada. Nossa, eu levei susto agora, juro por Deus, que eu acho que eu não daria conta de falar tudo de novo. Ai, pronto, respirei. Oi? Porque ele falou assim, foi só um teste, vamos gravar de novo. Olha aqui, eu tô suando, minha mão tá gelada. O tímido, ele superestima as dificuldades, ele subestima a sua capacidade e superestima o tamanho das consequências se a mulher der um fora, não quiser. Autor do livro Relacionamento Amoroso, o psicoterapeuta Ailton Amélio explica que uma dose moderada de timidez é essencial. Ele mesmo apresenta expressões tímidas diante da câmera, como olhos fechados e um olhar vago. A timidez, um grau moderado, é benéfico. Então, a timidez é uma coisa boa, é uma coisa necessária, é a timidez que permite o convívio social. A timidez excessiva, ela é restritora, ela traz prejuízos, ela pode trazer prejuízo na escola, a criança não participa, ela não faz perguntas, ela não... na aula e ela pode trazer prejuízos sociais, a pessoa no grupo ela trava, ela não fala, ela se apaga. Como o poeta já disse uma vez, não esquente a cabeça não, timidez não é fatal. Então, você é ou já conviveu com uma pessoa extremamente tímida? Eu digo extremamente porque até certo ponto
todo mundo pode ter um pouco de timidez, né? Como nós vimos na matéria agora. Aquela que não chega a atrapalhar em nada. Mas existem casos que são extremos, né? Por exemplo, há pessoas que são completamente antissociais. O coração dispara, a temperatura do corpo muda, o suor aparece, enfim, todo o organismo reage diante de situações em que a pessoa precisa se comunicar. É claro que isso já não é normal, né? E pessoas que são assim têm a tendência de criar um muro e de se isolar. Obviamente que isso é prejudicial, não apenas na questão sentimental, mas até no aspecto profissional, né? Há pessoas que perdem muitas oportunidades na vida por causa da timidez. E no programa de hoje, nós vamos procurar ajudar os que são tímidos a tal ponto, né? Inclusive, uma coisa que foi dita na matéria, a timidez, de um certo modo, ela controla, né, a sociedade, porque você já imaginou se todas as pessoas não tivessem nem um pouquinho de timidez? Aí não ia dar certo, não. Já pensou todo mundo cara de pau por completo? Então, a timidez moderada, ela serve como é que eu posso dizer? Termômetro. Ela traz um equilíbrio para a sociedade, né? Porque se todo mundo não tivesse, todas as pessoas não tivessem nenhuma dose de timidez, imagina como é que ia ser o dia a dia na sociedade, não ia prestar. Agora, o problema é quando essa timidez é extrema, né? Como nós vimos aí, porque acaba prejudicando, né? Você estava falando, eu lembrei de um tio meu, né? Uhum. Que quando a gente chegava na casa da minha avó para visitar, ele entrava no quarto e só saía quando a gente ia embora. Isso com os parentes, né? Era assim, toda vez. Ele aparecia assim, se a gente chegasse de manhã, só à noite que ele sairia do quarto. Quando acabasse o movimento, era assim, um tio meu. É, igual tatu, né? Olha, a minha mãe falava, não, cadê o fulano? Não, ele está lá dentro. Sabia, ele ouvia a voz dele, mas ele não aparecia. Isso entre parentes, quer dizer. Isso porque, normalmente, até os tímidos, dentro do ambiente de família, de parentes, eles se soltam mais, né? Mas, quando lidam com estranhos, é que a timidez acaba apertando. Mas a gente vê casos de pessoas que são tímidas ao extremo. É o seu caso? Você pode participar do programa através da página no Facebook, enfim, enviando-nos o seu comentário através da iurdtv.com. Daqui a pouquinho eu vou conversar com um casal que está aqui conosco, que é o Sandro e a Elisélia, é isso? É Sandro e Elisélia. Já apareceu aí o casal, já eles vão estar conversando com a gente. Nós vamos a uma outra matéria. Você já teve a sensação de que os seus amigos são sempre mais bonitos e simpáticos que você? Já se pegou baixando o olhar em festas quando alguém ameaça cruzar o seu caminho? Por acaso ficou ensaiando frases de efeito e poses na frente do espelho para chamar a atenção? Pois saiba que essas são algumas das marcas registradas das pessoas tímidas. No amor, então, esse problema vira um bicho de 7 cabeças. Julien, tout va bien se passer. Je suis sûre, le monde m'appartient. Ils le reconnaîtront car j'ai quand même confiance en moi. J'ai quand même confiance en moi. No filme Românticos Anônimos, Jean René é dono de uma pequena fábrica de chocolate. Angelique é uma brilhante confeiteira que começa a trabalhar para ele. Unidos pelo chocolate, não demora muito para que os dois acabem se apaixonando. Un produit comme les autres. Ah oui. Trop de gens associent le chocolat aux sucreries. Alors qu'en fait, voyez-vous... Mas o sentimento terá de superar uma prova difícil. Ambos dividem outra grande característica, uma timidez patológica que quase impossibilita relações com outras pessoas. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Asseyez-vous. Para viver essa história de amor, os dois lutam para vencer essa timidez e, assim como um bom chocolate, a história é deliciosa e surpreendente. Il nous regarde autour.
Este psicólogo explica que ser tímido é um traço da personalidade. O problema é quando a timidez é constante e a pessoa começa a ter medo do convívio social e se isola do mundo. Geralmente ela enxerga o mundo ou enxerga nas pessoas que estão ali, né? Ela enxerga geralmente ela vê como se fosse uma ameaça, né? Uma ameaça à sua integridade física ou emocional. Né? Às vezes num grau mais elevado, às vezes num grau mais moderado, às vezes num grau até mais patológico mesmo. Assim, tipo bicho-papão para uma criança. Para mim, a timidez foi um bicho-papão. Num grau mais avançado, a timidez é sinônimo de insegurança, ansiedade e solidão. Paulo explica que a mente de um tímido processa pensamentos negativos sobre ele mesmo o tempo todo. Como ela se refere a si mesma, é sempre de forma muito depreciativa. Ela sempre acha que ela não é merecedora de repente, um elogio, que ela, de repente, está ali porque algumas pessoas facilitaram a situação dela para ela estar ali. Né? Então, ela sempre se deprecia. Enfrentar qualquer situação passa a ser um pesadelo e o corpo dá sinais que algo não vai bem. Os tímidos costumam ter suor excessivo nas mãos e nos pés, boca seca, tremores e taquicardia, quando o coração bate rapidamente. Por isso, é importante que a pessoa lute contra a timidez, para que ela não se torne um problema. Muito bem, tem pessoas já enviando comentários, a Rosana vai ler um agora. A Márcia Souza diz assim: olá, bispo, sou muito tímida até para falar. E até para escrever, porque ela só escreveu uma linha. E tem pessoas que a timidez assim é tanta que pessoalmente ela não fala nada, mas virtualmente ela escreve, ela vai embora, né? Ela não é tímida quando está sozinha. Não há timidez virtual, mas no caso da Márcia, ela só escreveu uma linha também, né, Márcia? Se você fala pouco, você escreve pouco mas também. Mas ela vai ficar mais tímida. Muito bem. A Viviane Nogueira diz assim: sou um pouco tímida e sinto que às vezes isso me prejudica. A Fabiola Faria diz: sim, eu sou tímida, mas não introvertida. Meu marido e o filho também são tímidos. Risos. O Washington Silva diz: sou tímido, mas só no início da conversa. Depois já fico mais à vontade de me expressar. Quer dizer, quando a timidez está nesse ponto, não é nada que chegue a prejudicar. Agora, existem pessoas que chegam a perder oportunidades profissionais, chegam a perder oportunidades de relacionamento, né? A pessoa deixa de fazer amigos, a pessoa deixa de conhecer alguém com quem ela poderia se completar. Tem aquela questão da pessoa não se aproximar, não se achegar à pessoa amada. Ela é tão tímida que ninguém chega perto, né? Porque ela faz um rosto, alguma coisa ela passa assim que não chegue perto dela, né? É um muro, né? Nós temos falado muito a respeito da solidão nos últimos dias, até em decorrência da noite do fim da solidão, que nós estamos tendo às quintas-feiras. E eis aí um dos muros que precisa ser derrubado, porque normalmente a pessoa que é extremamente tímida, ela levanta um muro ao redor dela e ela se torna uma pessoa antissocial. Daqui a pouquinho, no programa de hoje, na aula de hoje, nós vamos dar dicas para os nossos alunos que tenham esse problema. Mas eu quero cumprimentar o Sandro e a Elisélia, que estão aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bispo. E aí, casados há quanto tempo? 3 anos, bispo. Há 3 anos. Sim, então, ainda em lua de mel, né? Bem recente. Alguma coisa no passado de vocês está relacionada ao tema de hoje? Algum de vocês era tímido? O meu era, bispo. O meu passado era. A minha timidez me incapacitava de me relacionar com as pessoas, até mesmo algumas da família, trabalho, escola, em tudo, no geral. Por exemplo, você se lembra de alguma situação de timidez? Na vida sentimental, eu não namorei. A minha timidez era tamanha que eu me imaginava incapaz de chegar até outra pessoa, o que eu vou falar para ela? E que se eu falar alguma coisa de errado, eu já perdi a oportunidade, eu estou fora. E isso me incapacitava de ter um relacionamento. Então, eu acabava ficando com uma pessoa, mas num relacionamento, para um namoro, para algo mais sério, eu não tinha essa capacidade. Por exemplo, para você se declarar para alguém, então... Era o fim do mundo.
Era o fim do mundo. Ali era o fim do mundo para mim. Eu não me via com condições de fazer isso. O que você acha que acontecia? A gente ouviu o psicólogo falando ainda há pouco que na cabeça do tímido só são processados pensamentos negativos quanto à sua própria pessoa. Isso lhe acontecia? Sim, senhor. Essa coisa negativa me impedia de chegar até essa pessoa, de qualquer pessoa. Meus amigos, eles acabavam até zombando de mim, porque eles namoravam, eu não, eu tinha aquela insegurança, como aquela moça falou, suor nas mãos, o coração batia mais forte, já começava a passar mal, e aí eu ficava para ser, como diz, zoado, né, pelos meus amigos, aí ficava pior. Acaba virando motivo de chacota, né? Então eu imagino que quem chegou em você, foi a Eliséria que te procurou então? Na verdade, ela me pediu em casamento, bicho. Ah, é? Já não é tímida. Então você não é tímida, Eliséria. Eu acho que eu tô ficando um pouco tímida agora. Depois de confessando a verdade. Eu percebia nele, né, essa timidez, mas eu também não fui assim já, como se diz o tema, sede ao pote, né? Uhum. Eu observava, eu percebi que ele estava se interessando, e aí eu dei um tempo, né? 4 meses. Aí, nesses 4 meses... 4 meses? 4 meses. E ele em nenhum momento disse que estava gostando de mim. Mas você desconfiava? Eu desconfiava. E como eu estava gostando bastante dele, então um dia eu cheguei assim, né? Perguntei, eu falei assim, você quer casar comigo? Pô, já sim. Foi direta. Mulher decidida. Foi direto ao ponto. E além da timidez dele, ele era extremamente sério. Então, eu tive que ter muita coragem para fazer isso, né? Falei, das duas, uma, né? Ou ele vai, por ele já estar demonstrando, ele vai abrir o coração, ou ele vai falar de um jeito comigo assim, mas eu fui perseverante, que ele falou assim, eu quero a vontade de Deus para minha vida. Aí eu, mas e se Deus te perguntasse qual é a sua vontade? Aí ele foi bem claro, né? Aí eu falei, né? Aí ele fez uma bela Quer dizer, declaração. mas você já gostava dela? Sim, senhor, já tinha interesse por ela já. Eu estava já observando ela. Só não tinha coragem de chegar, né? Mas a timidez não deixava você se expressar. Sim, senhor, ainda existia um pouquinho da timidez ainda. Eu já tinha vencido ela um pouco, mas ainda eu tinha uma timidez. Quer dizer, imagine se ela não fala com você, se ela não se declarasse para você, de repente a situação, eu poderia perder mais uma oportunidade. E aí é onde a timidez passa a ser fora do comum, porque prejudica, né, a pessoa. Já a gente continua conversando com o casal, vamos saber das experiências vividas e como é que foi o namoro do casal, uma vez ele sendo tão tímido, né? Nós vamos antes a uma pergunta feita na rua por um telespectador. Oi, meu nome é Rafael. Eu queria saber por que as mulheres têm tanto ciúmes, faz tanto pititi e é desse jeito. Por que será, né? Olha, eu acho que aí você está generalizando, né? É óbvio que a gente sabe, e já abordamos esse assunto aqui, que as mulheres, elas são mais emotivas por questões naturais do que os homens. E isso, quando elas se deixam levar pela emoção, então isso traz problemas para o relacionamento. Mas também não dá para generalizar. Nem todas as mulheres são assim. E também, desculpa, na minha opinião, do lado feminino. A partir do momento em que a mulher ela tem o ciúme, assim, é porque o parceiro não está passando confiança para ela, né? Então, ela vai ter ciúme, porque se ele não passa segurança... Esse ciúme pode ser motivo, pode ser um problema interior da mulher, ou seja, ela é insegura, mas também isso pode ser provocado por um parceiro que não passa segurança, que é aquele homem que está tendo um contato que não é normal com amigas, com outras mulheres, então aí provoca. Mas o que existe de verdade nisso apenas é que a mulher, ela é, por natureza, mais emotiva e precisa controlar isso para não trazer problemas dentro do relacionamento. A Heloísa Helena, mas não deve ser a senadora não, né? Heloísa Helena. Ela diz assim, os tímidos têm medo de mim e eu tenho medo deles, é horrível, eles não abrem a boca. A Márcia
diz que é tímida até para falar. Eu acho que esse aqui é o comentário que você já tinha lido, né? A Leile Heleno diz assim: quando as pessoas falam comigo, eu não consigo nem olhar nos olhos. Tenho vergonha de tudo. Já a Nildene diz assim: a timidez atrapalha em tudo, não só na vida sentimental, mas na vida profissional. Já vi casos em que a pessoa perdeu um cargo de líder de equipe porque não tinha coragem de falar na frente de um grupo de pessoas. Eu já fui muito tímida, mas consegui vencer a minha timidez. Bom, nós vamos ao Laboratório do Amor de hoje, vamos procurar ajudar ao casal Edmilson e Deusa. Daqui a pouquinho nós vamos dar na tela algumas dicas para os tímidos. Edmilson tem 32 anos e Deusa 25. Os dois são casados há 3 anos. Ela reclama que o marido é nervoso no trânsito, mas ele alega que é a esposa que causa esse nervosismo. Edmilson acha que Deusa deveria mandar menos. Ela se defende, dizendo que toma a frente porque o marido demora para tomar uma decisão. Você é muito nervoso, principalmente quando a gente está no trânsito, que alguém fecha você, ou que alguém dá a luz alta para passar e você já fica nervoso com as pessoas e quer sair logo nervoso, fica brigando dentro do carro por cada pessoa e eu não aceito às vezes. Antes de acontecer, você já está me reclamando. Você quer tomar a frente de tudo no momento errado. Às vezes você tem que parar e pensar o que você vai falar, porque eu estou aqui no trânsito, aqui, uma correria, 1 hora, 2 horas no trânsito, aí você começa a falar. Você não pode falar, você vai me deixar nervoso. Eu estou aqui, eu estou no controle. Você tem que ter eu sei, mas às vezes eu falo também. Porque eu fico com medo de ter briga no trânsito, que a gente vê muitas brigas, acidentes. Eu fico com medo que você é nervoso, eu tenho medo de você ir para cima dos outros caras. Não, mas eu não sou... Como assim? O meu nervoso é normal, é que eu sou mesmo agitado. Tenho... Fazer o quê? Eu não tenho nervoso de agressão. Às vezes eu estou aqui preocupado, querendo resolver um problema, e você está do meu lado sempre, você começa a reagir de maneira nervosa, você já transmite para mim também. Eu entendo que você deveria se colocar no lugar ali de me acalmar, não também ficar nervosa. Não vai funcionar os dois nervosos. Por isso que acontece, às vezes, a gente discutir no carro. Eu sei, mas eu tenho tentado. Eu já mudei foi muito depois que eu te conheci. E eu já me acalmei mais, porque eu sei que é o seu jeito, né, de ser. Eu me procuro reagir de maneira calma contigo. E você costuma também... Poxa, você me irrita muito, muito, muito. Desde quando te conheci, que eu reclamo para você parar de roer a unha. Fica com a unha na boca. Eu acho muito chato quando você faz isso. Eu sei, mas é porque eu quero. Quando eu vejo, já estou com a unha toda ruída. Aí você começa a brigar comigo, que quer que eu tenha a unha grande, bonita. Por que você fica nervosa, então, quando eu reclamo? Por que você reage com nervosismo? E a sua postura de nervosa me deixa nervoso demais. Estamos fazendo uma visita, fazendo uma apresentação, você começa a pôr a mão na boca, poxa, eu busco ajudar você e você reage como se eu tivesse, vamos dizer, querendo te ensinar algo, querendo ser uma autoridade maior, não. Eu sei, mas eu gosto também de dar opiniões, por isso que a gente briga muito, porque você fala que eu quero ser o chefe da casa. Mas é porque eu gosto de ajudar. Para mim, eu estou ajudando, né? Mas às vezes você acha que eu estou querendo ser maior do que você, mas não é isso. É porque eu quero que a nossa vida vá bem, nosso casamento, nosso negócio. Você não deixa lugar para mim, você quer falar mais alto, você não se coloca no lugar de uma esposa ali que o marido está na frente da família, ali como cabeça. Você quer reagir, é isso que muitas das vezes você me irrita. Às vezes eu acho que você demora muito para tomar uma atitude, apesar de ser uma pessoa de atitude muito rápida. Mas tem coisas, principalmente em casa, principalmente com as meninas, que às vezes você deixa elas fazer o que elas querem, eu falo, não é assim, tem que ser assim. Você fala, não estamos no tempo mais da pedra lascada, você está pensando que é do tempo dos seus pais, o tempo mudou, mas só que eu acho que é certo e eu quero passar essa educação para elas às vezes. Não é que eu quero ser a juíza, é porque eu quero que as coisas andem no caminho certo. Você, às vezes, reage
com as meninas de uma maneira muito pesada. Você fala, você briga, você às vezes fala um palavrão que não deve falar. Acho que você às vezes é autoritária com elas, principalmente, dentro de casa. Então, às vezes eu fico ouvindo, você às vezes fala, eu não falo nada, mas eu falo. Você não tem, por você reagir, por você reagir já nervosa, eu fico calado para não acontecer uma discussão, para não haver uma briga ali naquela hora. Eu me calo, mas você reage muito autoritária, muito braba. Eu sei, mas é porque você demora tanto falar que aí eu acho que é o peso da doutrina, não sei, das ordens lá dentro de casa, vem de mim. Então eu acho que você espera muito. Você não fala, aí eu termino me irritando e falo de forma irritada, mas é só para o bem de todos. Então, você vê que normalmente os problemas dos casais, eles se assemelham, né? E o que a gente vê que acontece no caso do Edmilson e da Deusa é justamente a questão do controle da emoção, que inclusive foi tema de uma das nossas aulas recentes aqui na Escola do Amor. E os dois ficam nessa questão de quem fala mais alto. Na verdade, não existe quem fala mais alto, porque o respeito dentro do relacionamento ele não pode ser conquistado no grito, mas vocês precisam chegar a um comum acordo. Então, há momentos em que o Edmilson está irritado e a Deusa se percebe que ele está nervoso por causa do trânsito ou coisa parecida, você não quer que ele fique pior, então venha com uma palavra branda. Porque, às vezes, o homem está com a cabeça quente e a mulher vem, como tem acontecido com eles, e acaba jogando gasolina. E isso acontece também no sentido contrário, dentro do relacionamento deles. E assim, né? Dá para perceber que, às vezes, eles foram atender um cliente. Ela já começa a roer a unha, que é o sinal que ela não está gostando do que ele está fazendo. Aí os dois vão para dentro do automóvel. Aí ele já está irritado com quem? Com ela. Aí ele se irrita com o que aconteceu no trânsito, porque é o efeito dominó. Aí ele volta para ela, mas assim, ela já reclama dele, mas ela já fez a situação lá atrás. Né? Então, ela teria que evitar isso, respeitar a opinião dele, né? Porque é aquilo. E dá para ver que ele quer uma esposa meiga. Né? Ele quer ela assim, poxa, respeitando mais o que ele fala, né? Não tomando a frente, não, peraí, sou eu. Como ela chega até a reconhecer, né? Mas ela diz, já mudei um pouco, mas para que o relacionamento venha, sabe, ser feliz, para que vocês sejam felizes no relacionamento, tem que mudar por completo. Na verdade, vocês já detectaram o problema, mas precisam agir em relação a isso. E aquilo que a gente já falou outro dia, na questão do controle da emoção, vamos supor que, de repente, quando vocês estão no meio de uma discussão, o celular toque e seja um amigo, um parente, alguém para conversar. Você também vai falar com a pessoa no mesmo tom que está na discussão? Não. Aí há o controle da emoção. Se vocês não controlarem as emoções, os ânimos, então a tendência é isso, é piorar. Ninguém tem que falar mais alto. Vocês têm que ter diálogo e chegar a um denominador comum. E tem também a questão dos filhos, né? É aquilo, toda vez que a mãe vai chamar a atenção do filho, ela sempre está movida também pela emoção. Digo por mim, que sou mãe. Então, tem hora que a gente tem que parar, os filhos estão fazendo, mas vale a pena aquilo? Eu aprendi assim, me ensinaram que tem hora que a gente tem que separar a emoção da razão, ver se faz o momento aquilo, né? Como o marido dela perguntou, né? Ele quer falar, não, você não age desse jeito, então eu tomo a direção da casa porque tem que ser do meu jeito. Ela até tem boa vontade para ajudar, mas só que ela está atrapalhando. Tudo tem a hora certa, né? E no programa de amanhã, nós vamos continuar dando dicas para o casal Edmilson e Deusa. Agora a gente vai para o intervalo. Pessoas importantes merecem coisas importantes. Em primeiro momento, você pode não saber o que dizer. Porque ela é uma mulher maravilhosa, elegante, é a mulher que eu amo. Karina, te amo, viu? Tô aqui trabalhando, lutando por nós. Te amo, beijo. Camila, eu estou apaixonado por você. Eu quero ficar com você pra vida inteira. Ed, espero que você preste mais atenção na gente. Olhe pra mim e pra Tamires. Um beijo. Te amo.
Grave um vídeo explicando por que a pessoa que você tem ao lado é tão especial em sua vida e envie para o e-mail escoladoamor@r7.com. Alguns desses vídeos serão exibidos no programa Escola do Amor. A pessoa que você ama vai se surpreender. Na sala de aula da Escola do Amor, o aprendizado é constante. Resultados são inevitáveis. Para estar mais perto dos alunos, Cris e Renato já estiveram em vários estados brasileiros. Agora chegou a vez dos nossos professores irem a Porto Alegre. Anote o endereço: Avenida Júlio de Castilho, 607, Porto Alegre. Quinta-feira, 12 de julho, às 19h30. Seja um aluno aplicado e não falte a aula. Momentos felizes existem para serem compartilhados. Como faz bem ficar perto de quem a gente ama. Uma palavra ou um simples sorriso dessa pessoa pode mudar o seu dia, a sua vida. Proteja a sua união. Por Renato e Cristiane Cardoso. Casamento Blindado, o livro. O seu casamento à prova de divórcio. Mais informações www.arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060. Muito bem, a Jéssica, ela enviou o comentário dizendo assim: eu não sou tímida em relação ao trabalho ou a falar com as pessoas, mas sou muito tímida em relação à vida sentimental. Se eu gosto de uma pessoa, eu não consigo conversar com ela. Eu praticamente fujo dessa pessoa e não sei o que fazer para mudar isso. Me ajuda, nós vamos dar dicas agora, ô Jéssica. A Regina diz: sou bastante tímida, perdi várias oportunidades profissionais, sentimental, familiar, potenciais, amizades, etc. Isso só me atrapalha. Já deixei de ir ao banheiro, fiquei bem apertada por vergonha de me levantar numa reunião ou sala de aula. Um horror, ela diz. A Joyce diz: olá, professores, eu sou uma pessoa tímida e há pouco tempo eu descobri o meu talento. Eu canto, mas eu tenho vergonha de cantar na frente das pessoas. O que eu faço? Então você canta no chuveiro. Tem gente que só canta no chuveiro, né? Mas se você tem um talento, quer seja para música ou para qualquer outro, e você não tem coragem para expor o seu talento, então também você não vai usufruir benefícios desse talento. Aliás, isso, uma das dicas que nós vamos colocar já já, fala a respeito disso exatamente. Mas antes, vamos a um vídeo da internet, depois eu volto conversando mais com o Sandro e com a Elisélia aqui na aula de hoje. E aquela garotinha ruiva veio assistir o nosso jogo. Será que ela tá olhando pra mim? Ela não tá olhando. O que você tá fazendo, Charlie Brown? Por que não atira a bola? É aquela garotinha ruiva, ela tá vendo o nosso jogo. Oh, só faltava essa. Esta é minha grande chance de ser um herói e ela está aqui me vendo. Eu vou jogar como eu nunca joguei na minha vida. E aquela garotinha ruiva vai ficar tão impressionada e tão emocionada que vai vir até aqui correndo pra me dar um grande abraço. Puxa vida, por que eu fico pensando nessas coisas? Qual é a sua, Charlie Brown? Quando é que você vai atirar essa bola? Sabe, é que aquela garotinha ruiva está olhando e eu não consigo largar a bola. Os meus dedos estão paralisados e olhe pra mim, eu estou tremendo todinho. E eu acho que não tem nenhum neurologista na arquibancada. Será que não serve um clínico geral? E um veterinário? E eu vou jogar como nunca na minha vida. Ah, vamos lá, Charlie Brown. A gente te leva pra casa. Aquela garotinha ruiva tá me olhando e eu vou jogar como nunca na minha vida. E ela vai ficar tão impressionada. Você vai pra casa, Charlie Brown, e vai ficar na cama até parar de tremer. Eu
vou ser um herói e eu vou jogar como eu nunca joguei. E aquela garotinha ruiva, ela vai ficar me olhando, ela vai ficar tão impressionada e ela vai estar lá e eu vou estar jogando e eu vou realmente... Tá legal, comecem o jogo. Eu já estou bem melhor, eu já parei de tremer. Só que o jogo já acabou, Charlie Brown. E adivinhe só, nós ganhamos. Sabe, o menino jogou no seu lugar e jogou como nunca. E tinha uma garotinha ruiva assistindo o jogo. Ela ficou tão emocionada no final do jogo que foi correndo dar um grande abraço no Nino. Aí ela... Meu amigo lançador substituto. Meu amigo lançador substituto que jogou como ninguém e impressionou tanto aquela garotinha ruiva que ela foi logo correndo dar um grande abraço nele. Meu amigo. Perdeu a oportunidade. E ainda virou motivo de chacota, que era o que aconteceu com você, que você disse, né? Era constante, né, Bispo? E era em tudo, era no futebol, era no esporte, era dentro da sala de aula, era com os amigos, era em festas, era em todo lugar. E aí, como é que foi o relacionamento de vocês depois que a Elisélia quebrou o gelo e falou com você? Aí vocês começaram o namoro, aí acabou a timidez ou isso ainda trouxe problema para vocês? Eu fui me adaptando, né, Bispo? Não foi tão rápido, mas a partir do momento que nós começamos a conversar mais, eu comecei a ficar mais tranquilo, nós começamos a nos conhecer, então aquela timidez ela foi acabando, ela foi cessando. E com isso, então, eu fui conseguindo ter mais segurança com ela, conviver com ela, conhecer ela mais, conversar com ela, que a timidez me impedia de conversar com ela, era como aquela moça falou, era uma frase só, acabou, era suficiente. Mas, com o tempo... O homem já não fala muito, imagina tímido, né? Aí não fala quase nada, bicho. Mas e aí, 3 anos de casados, vocês tiveram fase de adaptação? Vocês têm alguma experiência para passar para os nossos alunos em relação a isso? Sim, olha, Bispo, como eu tenho aprendido também na Escola do Amor, a gente vai pegando um pouco um do outro, né? Porque ele se tornou um pouco mais extrovertido, ele começou a brincar mais, né? E eu peguei um pouco do lado dele, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila. Então, a gente conseguiu ganhar um equilíbrio. Então, a timidez que antes era excessiva nele, não ficou mais, ficou algo bacana, né? Algo assim que é bom para o nosso convívio e na minha parte também. Eu tive que sacrificar muito, né? Renunciar muito ao meu jeito. Por quê? Porque no começo, por causa da imaturidade, eu queria forçar ele a falar, a conversar, a ser extrovertido. E como não havia reação da parte dele, atitudes, iniciativa, eu acabava tomando as iniciativas em casa, nos lugares. Então, assim, eu tive que me observar mais para falar, não vai ser eu forçando ele a quebrar essa timidez, porque aí eu vi que ele ficava mais retraído ainda. Eu acho que o tímido é assim, quanto mais força que ele tenha uma atitude, né, mais ele vai ficar tímido. Então, foi isso, ele foi se esforçando, eu fui aprendendo a lidar. E eu acho que a pessoa que é tímida, ela, quando você está se relacionando com uma pessoa tímida, é muito do jeito da pessoa olhar, né? Eu esperava palavras dele, então eu parei e comecei a analisá-lo mais, observar o olhar dele, os gestos. Então, assim, a linguagem que ele usava, que não era com palavras, né? E aí a gente foi se entrelaçando, né, amor? Foi melhorando o relacionamento, de pouquinho em pouquinho, até que a gente chegou até aqui. Quer dizer, isso que é legal do amor, né? A pessoa, quando ela ama, ela já não vê aquilo que ela considerava um defeito, ela acaba vendo como uma qualidade e até tirando alguma coisa daquilo para ela, né? Quer dizer, você começou a mudar o seu jeito de ser, pegando um pouquinho dele, porque com o tempo, é isso que acontece, né? Um tem um jeito, o outro tem o seu jeito. Mas depois de um tempo de convivência, eles passam a ter, o casal passa a ter o seu jeito, o jeito do casal. Não são mais dois, mais um. Quer dizer, hoje tem um pouco da Rosana em mim, tem um pouco de mim na Rosana, de maneira que quem vê a mim se lembra dela, quem vê a ela se lembra de mim, né? Há um cuidado, né? Eu acho que isso é
É o tempero do relacionamento, né? Bom, você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu e eu respeito o teu, você respeita o meu e um vai aprendendo com o outro. E isso é gostoso, né? Vai acrescentando. A adaptação, né? Bom, nós vamos às dicas de hoje para os tímidos. São 5 dicas. Vamos acompanhá-las. Primeira dica. Sobretudo, a timidez é um sinal de falta de autoconfiança. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Se não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Segunda dica. Ninguém pode vencer um inimigo sem enfrentá-lo. Liste as situações que lhe são piores e comece a confrontá-las. Depois de perceber que elas não são bichos de 7 cabeças, suas reações serão diferentes. Parece que tinha até um comentário assim, o rapaz falando alguma coisa do ônibus, não sei o que ele fez, que ele enfrentou a timidez dele, né? Ah, tá. Que ele viu um palhaço vendendo vendendo cartões de poesia. Aí ele perguntou como fazia para ele vencer, né? Para ele trabalhar também. Então ele foi trabalhar como palhaço e nisso ele perdeu a timidez e depois foi pedir a esposa dele em casamento diante da praça de alimentação lá em Recife, né? Cajueiro Seco. Quer dizer que ele foi pedir em casamento na frente de outras pessoas. Isso. Quer dizer, ele encarou a timidez. Assim, foi fazer o que o outro estava fazendo, o palhaço dentro do ônibus. Então, ele foi fazer isso também. Então, ele perdeu a timidez. Ele diz que é cara de pau num bom termo, né? No bom sentido. Vamos, então, à próxima dica para os tímidos. Por favor, produção, coloca aí. A terceira dica, quanto à vida sentimental, não deixe de expressar o que sente por alguém. O máximo que ela poderá lhe dizer é o não, mas será melhor do que ficar se iludindo. Quarta dica. Os tímidos estão sempre pensando no que os outros vão achar. Tenha personalidade e faça o que tem que ser feito. Lembre-se que ninguém consegue agradar a todos. E a última dica da aula de hoje é: quem tem menos talento, mas toma atitudes, consegue mais sucesso do que os que têm mais talento, porém são tímidos. Por isso, não se acomode. E tem o exemplo natural da natureza, que é o do gato e do cachorro, né? Porque, segundo pesquisas, o gato é mais inteligente do que o cachorro. Mas a gente vê que quem tem mais sucesso com o homem, é o cachorro. Inclusive considerado o melhor amigo do homem, é o cachorro. Ora, mas por quê? Se dizem que o gato é mais inteligente, por que o cachorro tem mais sucesso? Porque o cachorro, ele não tem timidez, ele tem atitude, né? O cachorro faz festa, ele busca uma comunicação que o gato não busca, então ele acaba tendo mais sucesso. Por isso, pessoas que têm mais talento, mas são tímidas, acabam tendo menos sucesso do que aquelas que têm menos talento, mas são pessoas de atitude. Nós vamos agora a um vídeo que fala a respeito da noite do fim da solidão. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu na última quinta-feira e do que vai acontecer na próxima quinta-feira. Dá um tempo e vá saindo. Solidão é sentir um vazio e nunca completar ele com nada. Ficar sozinho, cercado de pessoas. Eu acho que esse é o pior tipo de solidão que existe. Solidão é quando você não tem alguma coisa ou algo para te preencher. A pessoa pode estar no meio de várias pessoas e, não sei, se você não tiver uma amizade verdadeira ou então um amor verdadeiro, aí você pode realmente se sentir sozinho, assim, quando você mais precisa de alguém e você não tem um apoio ou alguma coisa assim. Eu acho que isso pode fazer a pessoa se sentir solitária, assim. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, eu acho que é sensação de você não ter ninguém por perto, de você não ter ninguém em confiar. Solidão é você
não tem alguém para você confiar, para você contar alguma coisa que aconteceu de bom no seu dia. Você não tem ninguém, sabe, para estar do seu lado quando você quiser chorar, quando estiver feliz. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Solidão seria mais não estar literalmente sozinho, é mais o fato de você não se sentir parte de alguma coisa, se sentir meio deslocado, falta alguma coisa. Você sente falta de uma pessoa, mas tipo, não tem ninguém mais. Tipo, sente ausência e não tem como substituir. La soledad entre los dos, ese silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la historia de los dos, la soledad. Muito bem, eu quero ter agora uma conversa muito séria com os alunos da Escola do Amor a respeito desse assunto solidão, né? Porque a pessoa que vive na solidão é mais ou menos assim, como essa imagem que temos aqui. É como se a pessoa criasse muros ou grades ao redor dela e se isolasse. E existe a solidão física, né? Aquela em que a pessoa tem ausência de outras pessoas ao redor dela, mas existe também a solidão que é um estado de espírito, que está no interior do ser humano, que é aquela sensação que a pessoa tem de que sempre está faltando alguma coisa. Mas o que muitos não entendem é que essa situação, essa vida solitária, não é uma questão de destino, não está ligada à sorte, mas é uma questão de escolha, porque não é bom que se viva dessa maneira, quer seja a solidão física, quer seja a solidão por questões do interior da pessoa, por uma questão de estado de espírito, ela não é boa. Ela, segundo a ciência, nós já apresentamos dados aqui, a solidão ela é mais prejudicial à saúde que a obesidade e o tabagismo, para que se tenha ideia. E é por isso que nós temos que tratar deste problema que é um dos males do século. E nós iniciamos na última quinta-feira, na terapia do amor, a noite do fim da solidão. Esse evento em que as pessoas estão aprendendo a derrubar os muros da solidão. Por exemplo, nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre o egoísmo. Um dos muros da solidão é o egoísmo. O egoísmo, ou o egoísta, tende a se isolar, ou tende a ficar sozinho. E aí a gente vai explicar por quê e também como derrubar esse muro. A cada quinta-feira nós estamos falando de um muro diferente, estamos trabalhando com a ferramenta que é imprescindível para resolver esse problema, que é a fé, em parceria com o espírito do amor. E nós temos recebido muitos comentários de alunos da Escola do Amor dizendo, poxa, eu sofro porque eu sou solitário de carteirinha, eu sou aquela pessoa que me isolei, eu já passei por decepções, não quero mais ninguém. Nós temos recebido comentários de pessoas que dizem, eu me identifiquei com a solidão a dois, porque eu sou casado, ou eu sou casada, sou viúva de um marido vivo. Outras pessoas têm dito, eu sou solitário em grupo, porque eu tenho muita gente ao meu redor, mas eu tenho a sensação de que algo está me faltando. Enfim, mas não adianta nada você falar de como você se sente ou com qual solitário você se identifica se você não buscar ajuda. Por isso a gente tem dado aí os puxões de orelha, né, em alguns alunos que querem ajuda, mas não fazem a parte deles. Nessa quinta-feira, nós estaremos na segunda noite do fim da solidão. Vamos ao intervalo que fala a respeito disso e já já nós vamos mostrar imagens de como foi a última quinta-feira. Solidão. Você sabia que ela é prejudicial à saúde e está ligada a vários distúrbios do organismo? A ciência já chegou a essa conclusão. Você sabia que a solidão nem sempre está ligada à ausência de pessoas? Ela é um estado de espírito e há quem, mesmo cercado de tudo o que deseja, tenha a impressão de que algo está faltando.
Desde os tempos primórdios, ainda é considerada o maior castigo para um criminoso. Por ser um ser social, o homem tem a necessidade de companhia marcada em seus genes, e a falta dela pode levar à loucura. O que muitos não sabem é que a solidão é um espírito. Quem é você? Espírito da solidão. Há quanto tempo você está aí? 28 anos, hereditária, desgraçada, maldita. Desde que ela nasceu aí? Desde que ela nasceu. Teve antepassados dela que morreram na solidão? Ih, desgraçada. Quem morreu na solidão? Muitas tias, primos, vó. Morreram na solidão. Avô. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor Especial, você aprenderá a usar a fé para combater esse mal e aprenderá quais são as características dos solitários. Será uma noite especial. A noite do fim da solidão, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Nós temos aqui imagens, né? Ou a imagem, melhor dizendo, do que aconteceu na última quinta-feira, uma verdadeira multidão que compareceu aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Os alunos da Escola do Amor estão levando esse assunto a sério e participando da aula presencial. Essa foi a primeira, né? E nessa quinta-feira nós vamos estar explicando, ensinando a se derrubar um dos muros da solidão, que é o do egoísmo. Nós vamos explicar como vencer, o quanto isso é prejudicial na vida de uma pessoa. Tá certo? Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, às 8 horas da noite. Uma hora antes, eu e a Rosana estaremos atendendo as pessoas que precisam de orientação. Mas isso vai acontecer lá no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Bispo Fernando, na Avenida Suburbana, 4.242, em Del Castilho. Isso vai acontecer em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com o pastor Luciano, em Brasília, com o pastor André. Isso vai acontecer lá em Recife, lá no Rio Grande do Sul, enfim, nos principais cenáculos do Espírito Santo, a noite do fim da solidão. Nós vamos ao intervalo e continuamos com a aula de hoje. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. A Escola do Amor vai te ajudar a se reconciliar. Envie um e-mail com o assunto perdão para escoladoamor@r7.com. Coloque seu nome completo, foto e telefone com código de área e conte a sua história. Participe! Te perdoo na Escola do Amor. Eu quero lembrar, inclusive respondendo uma pergunta que nos chegou, um comentário, que todas as dicas, vídeos, tudo que nós passamos aqui nas aulas, isso fica na nossa página, na página da Escola do Amor, no Facebook. O endereço é facebook.com/Escola do Amor. As dicas de hoje, por exemplo, você vai encontrar lá, tá? E também, se você quiser mais informações sobre a noite do fim da solidão, você pode acessar a nossa página pessoal no Facebook, que é facebook.com/Bispo Adilson Silva. É só você digitar esse endereço na internet que você já vai chegar a essa página, né? A nossa página pessoal. facebook.com/Bispo Adilson Silva. E lá você vai encontrar informações sobre a terapia do amor e também sobre a noite do fim da solidão. Bom, falando em fim da solidão, a solidão de vocês, do Sandro e da Elisélia, acabou e me parece que a timidez também, né, ô Sandro? Até porque você hoje está aqui no programa, diante das câmeras. Para quem tinha dificuldade, como você tinha, qual o segredo para vencer isso? Bispo, eu venci esse muro, foi difícil, mas eu me empenhei, eu me superei. Eu sabia que o que eu queria, o que estava lá na frente, era muito maior e era algo que eu buscava, eu queria. Então, eu tive que me empenhar, eu me esforcei, eu me empenhei, eu paguei o preço, eu venci a mim mesmo. Você encarou? Eu encarei. Os seus medos? Sim, senhor. E eu consegui superar, venci. Tanto que, agora, diante de quem nos assiste, eu queria dizer para minha esposa que eu amo ela. Agora eu tenho coragem de dizer que eu amo ela e que
Ela, do meu lado hoje, me fez superar muitas coisas. Ela, pela credibilidade que ela tem me dado, pela força, pela ajuda, ela me ajudou a superar isso também. E hoje eu posso dizer que eu amo ela. E você assina embaixo? Com certeza. Valeu a pena ter tido coragem de pedir ele em casamento. Não foi nem namoro, foi em casamento. Foi logo em casamento. Direto. Uhum. E assim, ele também tem me feito muito bem. Sou muito realizada de estar casada com ele, bispo. E a gente é muito feliz. Estamos alcançando isso a cada dia. 3 anos. 3 anos. 6 anos que nos conhecemos, 3 anos casados. Então foram 3 anos entre namoro e noivado e mais 3 anos de casamento agora. Sim, senhor. Que bom. Felicidade para o casal e que fique melhor a cada dia, tá? Sim, senhor. E são alunos também da Escola do Amor? Sim, senhor. Com certeza. Que bom. Bom, eu creio que aqueles que ainda estão na timidez agora... Vai ter coragem para romper o muro, né? Derrubar esse muro. Derrubar. Que é um dos muros, né? Já que a gente está falando muito sobre a noite do fim da solidão, um dos muros é a timidez. É a atitude, né? Porque enquanto a pessoa ficar pensando, não, é o meu jeito, eu sou tímido, ela vai ter que ter coragem para falar, não, peraí, até que ponto essa timidez está me fazendo bem? Não está fazendo? Tenha um pouco de coragem, um pouquinho de coragem a mais. E se as dicas não forem suficientes, por isso nós temos a aula presencial todas as quintas-feiras, que aí você vai aprender a fazer uso da ferramenta da fé e do espírito do amor, que quando entra, ele põe fim à timidez. Tá certo? Nós ficamos por aqui e amanhã a gente continua com mais uma aula da Escola do Amor. Até lá!